Olá pessoal, eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. O nosso assunto hoje são as chances e as possibilidades. Primeiro nós vamos falar sobre o que é chance, que também é chamado de probabilidade. Imagine que certas situações que a gente tenta adivinhar o que está acontecendo, a gente não pode ter certeza do que vai acontecer, mas a gente pode calcular qual é a chance daquilo acontecer. Vocês já devem ter visto isso em previsão do tempo ou até no cálculo, qual é a probabilidade de acontecer alguma coisa. Então nós vamos ver como que isso é calculado. Vejam aqui a manchete do jornal. Na verdade, nós temos 3 manchetes aqui. A primeira diz assim: probabilidade. Matemáticos calculam que a probabilidade de ganhar na loteria é uma chance em 50 milhões, tá? Então essa notícia fala sobre loteria. Essa notícia fala dengue. No início de 2016, a chance de um brasileiro ter contraído dengue era a de 1 em 100. Então, aqui a notícia é sobre dengue. E aqui a notícia é sobre chuva. Há 20% de probabilidade de ocorrência de chuva na Grande São Paulo. Veja que são usadas aqui 2 palavras. É usada a palavra chance e também é usada a palavra probabilidade. As duas significam a mesma coisa nesses casos, tá? Então veja os números que estão envolvidos. Uma chance em 50 milhões para a loteria. Para dengue é uma chance em 100 e chuva é 20%. Vamos lembrar que a gente já aprendeu sobre porcentagem, que 20% corresponde a uma fração com o numerador 20 e o denominador 100, ou seja, 20 centésimos de chance, tá? Aí, veja a pergunta aqui. Observe as situações apresentadas nas manchetes. Todas elas são possíveis de acontecer? É possível uma pessoa ganhar na loteria? Sim, é possível. É possível uma pessoa que mora no Brasil pegar dengue? Sim, é possível. É possível ocorrer chuva na Grande São Paulo? Sim, é possível ocorrer chuva. Agora, as 3 coisas são possíveis de acontecer, mas entre as manchetes apresentadas, qual é o evento mais provável? Quando a gente fala em mais provável, é quem tem uma chance maior. Por que isso? Expliquem com suas palavras o que vocês entenderam da possibilidade de acontecer a chuva. De acontecer um dos 3 eventos. A chuva, ganhar na loteria ou a pessoa pegar dengue. Então vamos ver o que diz o texto aqui. No nosso dia a dia existem situações para as quais não podemos prever o resultado. Por exemplo, não podemos prever se vamos ou não ganhar na loteria, senão todo mundo ia jogar todo dia se tivesse certeza. Mas as pessoas jogam acreditando que tem uma chance de ganhar. No entanto, a gente pode calcular essa chance, se essa chance é maior ou menor. No caso da loteria, entre 60 números, há aproximadamente 50 milhões de possibilidades de 6 números em sequência serem sorteados. Por exemplo, uma pessoa joga lá nos números 10, 20, 30, 40, 50 e 60. E de repente o resultado é 10, 20, 30, 40, 50 e 61. A pessoa não ganhou o prêmio maior, tá? A gente tá falando aqui do prêmio maior. Então, cada númerozinho que a gente muda, já muda o resultado. Por isso que a gente diz que são 50 milhões de resultados diferentes e a pessoa que for ganhar o prêmio máximo vai acertar uma dessas combinações de números, tá? Isso é o que a gente chama de uma situação bem pouco provável. É pouco provável que a pessoa ganhe na loteria, tá?
Agora vamos pensar em um dado comum de 6 faces. Queremos calcular a chance de cair o número 3 em um lançamento. Por isso precisamos primeiramente calcular o número de casos possíveis no lançamento de um dado. No lançamento de um dado é bem mais fácil acertar, porque são 6 respostas apenas. Então a chance de você acertar o número 3, como diz ali, é bem maior. Para o cálculo da chance de um resultado é feito na forma de uma fração. No denominador da fração vai o número de possíveis resultados, todos os resultados possíveis. No caso do dado, quando você lança um dado de 6 faces, você tem 6 resultados possíveis. E o número de vezes em que o 3 aparece no dado, que é o resultado que a gente quer, tem uma chance só. Então vai um número 1 ali em cima. Por isso, a chance de a gente acertar o número 3 no dado é de 1/6, tá? Se a gente for escrever essa fração para a loteria, a gente vai escrever o número de possíveis resultados, 50 milhões. E o resultado que ganha é só um deles. Então, a fração é 1 sobre 50 milhões. Vamos ver mais um exemplo. Imagine um pacote com 20 bolinhas, sendo 10 brancas e 10 pretas. Olha aqui o desenho. Podemos representar essa chance usando fração e também porcentagem. Então, se eu for sortear uma bolinha, fechar o olho e sortear uma bolinha ali, quantas bolinhas eu posso pegar? Tem 20 ali dentro. Então, são 20 resultados possíveis. Olha a primeira fração aqui. Agora, se eu digo assim, vá lá e sorteie uma bolinha preta. Eu fecho os olhos, coloco a mão, pego uma das bolinhas. Antes de olhar, quantas bolinhas eu tenho a chance de que sejam pretas? Eu tenho 10 chances. Então, a chance de tirar uma bolinha preta nesse sorteio é 10 entre as 20 que estão dentro do pacote. Essa fração a gente pode simplificar e escrever como uma fração 1/2, tá? A gente também pode escrever isso como uma porcentagem. Lembre-se que a fração que representa uma porcentagem, ela tem o denominador 100. Então, eu posso multiplicar o 2 por 50, daí eu tenho 100, mas para isso eu tenho que multiplicar o numerador por 50 também. Então, a chance de conseguir uma bolinha preta é de 50%. É uma chance bem grande. Então, vamos fazer alguns exercícios. Quando você joga cara ou coroa, que é aquele jogo em que você pega uma moeda e lança, e para ver se sai no resultado a face que tem o número, que é coroa, ou a outra face onde tem um desenho de um rosto, que é cara. Qual é a chance de vitória no cara ou coroa? Então vamos pensar, quantas possibilidades a gente tem de resultado quando a gente joga o cara ou coroa? A resposta pode ser cara ou pode ser coroa. Os resultados possíveis, então, são 2. Aí você escolheu coroa. Qual é a chance de você tirar o coroa? É uma chance só, porque a outra é o cara. Então, você tem a chance de 1/2. É a mesma chance lá que a gente colocou das bolinhas pretas e brancas. Então, eu não preciso escrever tudo aquilo, mas eu posso dizer que a chance é de 50%. Vocês lembram que a gente escreve isso como uma fração e para transformar em porcentagem, eu multiplico por 50 o numerador e o denominador. Eu fico com 50 no numerador e 100 no denominador, e essa fração eu posso escrever como 50%. Mas eu já escrevi aqui para vocês memorizarem. Quando alguma coisa tem chance de 50%, ela é a mesma coisa que chance de 1 sobre 2. E no exercício 2, eu pus A, mas é 1. Aqui é o exercício 1. Agora vamos para o exercício 2, fazer de outra cor. Jogando um dado, qual é a chance de sair um número par e de sair um número ímpar? Voltando ao que a gente já falou, vamos colocar a fração.
Quantos resultados possíveis eu tenho quando eu lanço um dado? São 6 resultados possíveis, tá? Vamos primeiro pensar qual a possibilidade de sair um número par. Quantos números pares tem na face do dado? Tem o número 2, o número 4 e o número 6. Então, se eu quero um resultado par, eu tenho 3 chances das 6. A fração 3/6, a gente já sabe que ela é equivalente à fração 1/2. Então, aqui a gente também tem 50% de chance de tirar um número par. E se fosse um número ímpar? Novamente, são 6 resultados possíveis. E quais são os números ímpares nas faces do dado? O 1, o 3 e o 5. Também tenho 3 chances. Então, também tenho 1/2, que são 50%. Então, se vocês forem lançar um dado para saber se é par ou ímpar, tanto faz vocês escolherem, que a chance de vocês acertarem é a mesma. No número 3 é assim, em uma urna, uma caixa, tem 30 bolinhas. 5 são azuis, 10 são vermelhas e 15 pretas. Retirando uma bolinha ao acaso, qual é a chance dela ser azul? Então, no número 3, letra A, nós temos, primeiro, quantas bolinhas tem na urna? São 30. São 30 chances que eu tenho de resultados, tá? E os que me interessam são os que ela é azul. Então, são 5 chances. Então, a fração que representa a chance é 5/30, que eu posso simplificar, que é igual a 1/6. E na letra B é assim. Na sua opinião, qual bolinha teria mais chances de ser retirada da urna? Por quê? Vejam, será que algumas dessas outras cores de bolinhas têm mais chances? A gente pode concluir que a que tem a maior chance são as bolinhas pretas. Porque as bolinhas pretas estão em maior quantidade. Vejam que a chance das bolinhas pretas é 15/30, que a gente simplifica e fica 1/2. E 1/2 é uma fração maior que 1/6. Então, as bolinhas que têm mais chance de serem retiradas da urna são as bolinhas pretas. Então, hoje a gente entendeu como calcular a chance e a probabilidade de algum evento e aprendemos o que significa essa palavra, chance ou probabilidade. Até a próxima aula.